olha esse vestido de brechó. Gad Gad, Celeste Arden disse autossuficiente para toda a sala ouvir. 180 convidados. Lustres de cristal. Um lago congelado cintilando do lado de fora das paredes de vidro. A menininha que ela estava zombando tinha 3 anos. O que Celeste não sabia era que Eduardo Vale tinha ouvido cada palavra. Não apenas o bilionário que estava dando a festa, mas o homem cuja própria mãe um dia passara camisas alheias para sobreviver. A mulher que tinha tudo acabara de lhe mostrar exatamente quem ela era. E antes de a noite acabar, isso lhe custaria tudo o que possuía. Se você é novo por aqui, inscreva-se e ative as notificações. Histórias como essa aparecem toda semana, e você não vai querer perder o que vem a seguir. A festa tinha sido o pesadelo de Carla muito antes de qualquer coisa dar errado. Ela gerenciava a residência de Eduardo, Vale há quase 6 anos. Tempo suficiente para conhecer a diferença entre um jantar para 12 pessoas e um evento como aquele. A Sala das Águas, o salão de vidro na parte de trás da mansão à beira-lago, tinha sido transformado ao longo de 3 dias por uma equipe de floristas, designers de iluminação e uma empresa de buffet que cobrava mais por hora do que Carla ganhava em uma semana. 180 convidados, flores brancas em todas as superfícies, luz de velas refletindo nos pisos de mármore e no lago congelado além do vidro. Um quarteto de cordas no canto tocando algo lento e elegante que ninguém estava realmente ouvindo. Carla estava de pé desde as 6 da manhã. Não se importava com o trabalho. O que a incomodava era o horário. A babá ligara às 4 da tarde. Sua própria filha estava com febre. Sentia muito. Verdadeiramente. Carla tinha ficado parada no corredor dos funcionários com o telefone colado ao ouvido, já calculando. Beatriz tinha 3 anos. Carla não podia deixá-la sozinha. Não dava para pedir favor à vizinha com 2 horas de aviso. Não podia ligar doente na noite da festa de noivado do patrão sem que isso significasse algo, sem parecer que ela não se importava, ou que não era confiável, ou que era o tipo de pessoa que deixava problemas pessoais invadirem os profissionais. Então ela levou Beatriz junto. Instalou a menininha na sala de descanso dos funcionários com uma caixinha de suco, alguns biscoitos e um livro de figuras que Carla tinha pego no apartamento no caminho. O quarto era aconchegante, atrás da cozinha, longe do salão principal. Disse a Beatriz que ficasse quietinha. Beatriz assentiu com muita seriedade, do jeito que crianças de 3 anos fazem quando não têm a menor intenção de obedecer. Carla disse a si mesma que ia ficar tudo bem. Só precisava aguentar a noite. Eduardo Vale não era o tipo de homem que gostava das próprias festas. Tinha concordado com a celebração de noivado porque Celeste queria, e porque nos meses em que haviam ficado juntos, ele aprendera que a visão de Celeste de uma vida compartilhada era inseparável da performance dessa vida diante de uma plateia. Ela era boa nisso. Essa era a pura verdade. Ela conseguia entrar numa sala e em 10 minutos descobrir quais 3 pessoas eram as mais importantes. E convencer as 3 de que ela era sua aliada mais próxima. Era uma habilidade que Eduardo reconhecia e até recentemente admirava. Ele crescera vendo sua mãe passar as camisas de outros em fundos de hotel, vendo seu pai navegar pelas estradas geladas às 5 da manhã para entregar encomendas em endereços onde ninguém jamais dizia obrigado. Eduardo passara a vida adulta construindo algo, Vale Meridian Incorporações, uma empresa que comprava prédios deteriorados e os transformava em algo habitável, algo real. E fizera isso prestando atenção nas pessoas que os outros ignoravam, os empreiteiros, os zeladores, a mulher que administrava sua casa com mais competência e dignidade silenciosa do que a maioria dos executivos com quem já havia trabalhado. Ele circulava pela sala havia quase 1 hora, apertando mãos, dizendo as coisas certas, quando notou a figura pequena na beira do salão. Ela havia entrado pela porta lateral, a que conectava o corredor de serviço ao espaço principal de recepção, e ficou parada logo além da soleira, completamente imóvel, com a cabeça inclinada para trás olhando para o lustre acima. Era uma coisa enorme, camadas de cristal que capturavam a luz das velas e a fragmentavam em centenas de pequenos sóis pelo teto.
Beatriz o encarava do jeito que crianças encaram coisas que parecem grandes demais para ser reais. Ela usava um vestido cor de creme, daqueles com renda na barra. A renda tinha sido recosturada, Eduardo perceberia isso mais tarde, com pontos pequenos e cuidadosos em linha ligeiramente diferente. O trabalho de alguém que consertara o que não podia ser substituído. O cabelo estava preso de lado de um jeito que provavelmente começara como um rabo de cavalo arrumado e desistira em algum ponto da jornada. Ela não estava chorando, não estava causando nenhuma perturbação. Estava simplesmente ali, olhando para cima, completamente absorta pela luz. Alguns convidados por perto sorriram. Uma senhora mais velha num vestido prateado se inclinou para o marido e disse algo que o fez sorrir também. Então Eduardo ouviu a voz de Celeste cortar o salão. Olha esse vestido de brechó. Ela estava perto do bar com um grupo de amigas, uma taça de champanhe na mão, a postura tão descontraída quanto sempre. Não estava sussurrando, não se deu ao trabalho. Quem leva o filho de empregada doméstica numa festa assim? O quarteto de cordas continuava tocando. O gelo nos copos continuava se movendo, mas o espaço em torno de Celeste ficou muito silencioso. Eduardo observou Carla surgir do corredor de serviço 30 segundos depois. Ela devia ter percebido que Beatriz escapara. Devia estar no meio de verificar algo na cozinha quando o silêncio a alcançou. Ela entrou pela porta rapidamente, varrendo a sala com os olhos, e quando encontrou sua filha, a cor sumiu de seu rosto. Ela cruzou a sala sem olhar para ninguém. Ergueu Beatriz nos braços e a segurou com força, uma mão envolvendo a nuca da menininha. Beatriz, sem perceber que algo estava errado, ergueu a mão e tocou um dos brincos de Carla. Carla se virou em direção ao corredor de serviço. O queixo estava abaixado. Os ombros carregavam aquela postura particular de alguém absorvendo um golpe que aprendeu a não mostrar. Eduardo havia visto aquela postura antes. Havia crescido numa casa onde ela era praticada diariamente. Ele pousou o copo e o seguiu. A cozinha era barulhenta do jeito que cozinhas profissionais sempre são durante eventos. O tilintar de bandejas, os comandos baixos entre os funcionários, o cheiro de algo sendo finalizado em fogo alto. Carla havia atravessado tudo aquilo e entrado na salinha de descanso além. E quando Eduardo chegou à porta, ela estava sentada numa cadeira dobrável com Beatriz no colo, falando suavemente numa voz baixa demais para ser ouvida. Ela ergueu os olhos quando ouviu e se levantou imediatamente, quase derrubando Beatriz no processo. Senhor Vale, me desculpe muito. A babá cancelou a tarde e eu não tinha mais ninguém. Devia ter avisado. Sei que ela não deveria estar aqui. Vou levá-la para casa agora. Não vai acontecer de novo. Carla. A voz dele era calma, não fria, apenas direta. Senta. Ela se sentou devagar, ainda segurando Beatriz contra si. Você não precisa se desculpar por manter sua filha segura. Ele se encostou na moldura da porta. Ela está com fome? Carla olhou para ele por um momento, claramente tentando se reequilibrar. Ela comeu biscoitos antes. Eduardo olhou para Beatriz. A menininha o encarava com a avaliação franca e sem piscar que só crianças muito pequenas e pessoas muito velhas conseguem fazer sem parecer grosseria. Depois de um momento, ela enfiou a mão no bolso do vestido e tirou um biscoito, não inteiro, mas metade. A outra metade já havia sido comida e o estendeu para ele com toda a seriedade. Não foi um gesto pensado para encantar ninguém. Ela tinha alguma coisa e alguém parecia querer um pouco, então ela ofereceu. Essa era a lógica inteira. Eduardo aceitou. Obrigado, ele disse. Beatriz assentiu satisfeita e se recostou na mãe. Ele ficou na porta por um momento mais longo do que o necessário. O barulho da cozinha ainda estava lá. As bandejas, os pedidos, a maquinaria ordinária da noite avançando. Lá fora no salão, 180 pessoas comiam, bebiam e conversavam sobre o que quer que importasse a elas. Celeste provavelmente já estava circulando pela multidão de novo, aquela desenvoltura praticada restaurada, o momento já arquivado como nada. Era justamente isso que ele não conseguia superar. Não a crueldade em si, embora aquilo fosse real, era a casualidade.
O jeito com que ela dissera aquilo com uma taça de champanhe na mão e as amigas ao redor, como se zombar do vestido de uma criança de 3 anos fosse o tipo de coisa pequena e aceitável que acontecia em festas e não exigia um segundo pensamento. Ele pensou na mulher que havia imaginado que Celeste era. Inteligente, sim. Capaz. Absolutamente. Havia acreditado, genuinamente acreditado, que por baixo da performance havia alguém que entendia o que as coisas realmente custam. Não em dinheiro, em esforço, no cansaço particular de fazer um trabalho duro que ninguém nota até que ele não seja feito. Ele havia se enganado. Eduardo olhou para o meio biscoito na mão. Depois o pousou cuidadosamente na beirada da mesa da sala de descanso e olhou para Carla. Fica aqui com ela, ele disse. Não vai embora. Carla o observou partir, bem do lado de fora da porta da cozinha, sem se mover. As paredes de vidro da sala das águas refletiam a luz das velas de volta sobre si mesma, duplicando-a, de modo que o salão parecia cintilar de todas as direções ao mesmo tempo. Ele conseguia ver Celeste de onde estava. Ela havia se deslocado para o centro da sala, agora com uma mão pousada no braço de um homem que Eduardo reconhecia como senador estadual, rindo de algo que ele havia dito. Ela parecia perfeita. Sempre parecia perfeita. Antes, isso parecia um presente. Agora, parado ali, parecia um aviso que ele havia sido confortável demais para ler. Ele podia deixar a noite continuar. Voltar, tomar seu lugar ao lado dela, fazer o brinde que haviam escrito juntos, sorrir para as fotos. Ninguém que importasse mencionaria o que havia acontecido perto do bar. Aquilo se dissolveria no ruído geral da noite. E pela manhã seria um rumor, e na semana seguinte seria nada. Essa era uma escolha. A outra escolha significava que tudo naquele salão, as flores, os contratos, o futuro que havia sido silenciosamente se montando ao seu redor no último ano, precisaria ser reconsiderado. Esta noite. Na frente de todo mundo, ele pensou no que deve ter custado a Carla atravessar aquele salão com Beatriz nos braços, absorvendo as risadas, absorvendo o silêncio que se seguiu, carregando ambos de volta para o corredor escuro onde ela trabalhava. Ele pensou em Beatriz estendendo meio biscoito. Eduardo endireitou o paletó, olhou pela sala para a mulher que havia planejado desposar e entrou de volta. O quarteto de cordas havia passado para algo mais lento quando Eduardo voltou pelas portas principais. Ele não foi direto a Celeste. Circulou pela borda do salão, parando para trocar algumas palavras com um sócio de negócios perto das janelas. Depois acenando para alguém do conselho. Estava comprando 60 segundos para pensar com clareza. E também ele reconheceu, para garantir que o que estava prestes a fazer viesse de algo firme, em vez de algo quente. Quando chegou ao pequeno tablado na frente do salão, um estrado que a equipe do evento havia montado para o brinde estava certo. O líder da banda percebeu seu olhar. A música esmoreceu. O salão se moveu do jeito que salões se movem quando a pessoa que os possui se dirige à frente. Conversas minguaram. Taças foram abaixadas. 180 pessoas se viraram para o tablado com a expectativa confortável de algo agradável. Um discurso de agradecimento, talvez. Ou algumas palavras sentimentais sobre a mulher de vestido marfim perto do bar. Celeste já havia começado a se mover em direção a ele. Ela sorria aquele sorriso pronto para a câmera que ela conseguia produzir sem precisar que nenhum calor estivesse presente por baixo. Ela se movia como se aquele fosse seu momento também, o que, até cerca de uma hora atrás, havia sido. Eduardo pegou o microfone do suporte perto da banda. Obrigado a todos por estarem aqui esta noite, disse. Sua voz ecoava facilmente no salão de vidro, calma, sem pressa, a voz de um homem acostumado a ser ouvido sem precisar performar. Esta casa testemunhou muitas noites ao longo dos anos. Muitas pessoas nesta sala já se sentaram à minha mesa, caminharam ao redor deste lago e foram tratadas como convidados num lugar de que me orgulho. Ele olhou pela multidão. Quero que continue assim. Quero que esta seja o tipo de casa onde a medida de quem pertence aqui não tem nada a ver com o que você veste ou quem é sua família. Onde as pessoas que fazem o trabalho real de manter este lugar funcionando são tratadas com o mesmo respeito que qualquer outra pessoa nesta sala.
Não era o discurso que ninguém havia esperado. O salão estava muito quieto. Celeste chegou à beira do tablado. Ela pousou os dedos levemente no braço de Eduardo, um gesto que parecia afeto de longe e funcionava como um freio. Ele retirou o braço sem reconhecê-lo. Só queria dizer isso, disse ele, antes de qualquer outra coisa esta noite. Pousou o microfone de volta no suporte e desceu do tablado. Os aplausos que se seguiram foram incertos, do tipo que acontece quando uma plateia não tem certeza do que acabou de testemunhar, mas sente que aplaudir é mais seguro do que não aplaudir. O quarteto recomeçou quase imediatamente, preenchendo o espaço antes que o silêncio pudesse se solidificar em algo difícil. Celeste estava ao seu cotovelo antes que ele desse 3 passos. O que foi aquilo? A voz dela era baixa e precisa, o registro que ela usava quando precisava controlar algo sem parecer que estava controlando. Uma declaração, Eduardo disse. Sobre esta casa. No meio da nossa festa de noivado. Sim. Ela o conduziu para o lado oposto do salão, perto das janelas altas com vista para o lago, para longe dos grupos mais próximos de convidados. A mão dela no seu braço era leve, mas deliberada. Você me envergonhou na frente de todo mundo que conhecemos, ela disse, quando estavam suficientemente afastados. Por causa de uma criança que não devia estar aqui. Ela tem 3 anos, Celeste. E Carla é uma funcionária. Existem padrões profissionais. Eu sei quem Carla é. Ele a olhou diretamente. A conheço há 6 anos. Sei o que a morte do marido dela custou. Sei quantas vezes ela ficou até tarde ou chegou cedo ou resolveu um problema antes que eu soubesse que havia um. Sei que ela nunca uma vez me pediu nada que não havia ganhado. Ele manteve a voz calma. E esta noite, na frente de todas as pessoas com quem faço negócios, você riu do vestido da filha dela. A expressão de Celeste fez algo complicado, passando pela irritação, pela recalibração, e depois se estabelecendo em algo mais suave, mais controlado. Eu não estava rindo da criança, foi um comentário descuidado. As pessoas estão interpretando mal. Eu ouvi. Você ouviu um momento ruim, uma frase numa noite longa. Ela colocou a mão no braço dele de novo, diferente desta vez. Eduardo, pensa no que você está fazendo. Pensa no que esta noite deveria ser. Ele olhou para a mão dela no braço. Depois olhou para ela. Se Beatriz estivesse usando um vestido caro esta noite, ele disse, você teria dito alguma coisa? A pergunta pousou entre eles. A expressão de Celeste não mudou exatamente, mas algo por trás dela se deslocou, como móveis sendo movidos silenciosamente num quarto com a luz apagada. Ela não respondeu. Essa era a resposta. Ele se afastou sem levantar a voz. Não houve saída dramática, nenhum momento projetado para os convidados que ainda os acompanhavam do outro lado da sala. Ele simplesmente se virou e atravessou de volta a multidão, e Celeste ficou perto da janela. O que havia entendido parado ali era algo que não conseguia mais desaprender. O comentário que ela fizera sobre Beatriz não havia sido uma falha. Não era cansaço ou descuido ou uma noite ruim. Era o resultado natural de como ela realmente categorizava as pessoas entre as que mereciam consideração e as que não mereciam, classificadas pelo custo do que vestiam. Ela não tinha vergonha do que havia dito. Tinha vergonha de ter sido chamada por isso. Aquele era um problema diferente. Não era reparável. Ele não estava parado sozinho perto da banda havia mais que alguns minutos quando o pai de Celeste apareceu ao seu lado. Geraldo Arden era um homem alto no fim da 6ª década, cabelo prateado, o tipo de pessoa que fazia a conversa fiada parecer uma negociação e achava isso um elogio a ambas as partes. Eduardo. A voz de Geraldo era afável na superfície. Aceitou uma bebida fresca de um garçom que passou e manteve os olhos no horizonte distante. Que discurso! Talvez precisasse ser dito. Embora eu argua que o momento importa tanto quanto o conteúdo. Geraldo se virou para olhá-lo. Quero que você pense na posição em que está colocando todo mundo. O espaço está reservado. O anúncio foi feito para a imprensa. O trabalho de base, as iniciativas filantrópicas conjuntas que sua equipe e a nossa construímos por meses. Tudo isso existe por causa da relação entre você e minha filha. Ele manteve o tom ponderado, razoável, a voz de alguém expondo logística em vez de fazendo ameaças.
Se você desmantelar isso esta noite, as consequências não são apenas pessoais. Afetam as pessoas que essas iniciativas deveriam ajudar. Vale. Estou considerando. Eduardo disse. Geraldo estudou por um momento. Ela disse algo idiota. Acontece. Não precisa significar o que você está querendo que signifique. Eduardo olhou pelo salão para Celeste, que havia voltado ao círculo de amigas perto do bar. Ela estava rindo novamente. A postura perfeita. Com todo o respeito, Geraldo, disse ele. Acho que significa exatamente o que significa. Deixou Geraldo perto das janelas e se moveu em direção ao corredor que levava à cozinha. Não chegou lá. Carla estava parada logo dentro da porta do corredor de serviço, e claramente havia estado esperando por ele. Beatriz não estava com ela. Havia ficado na sala de descanso. Carla ainda estava com a roupa de trabalho, o cabelo preso. E parecia alguém que tinha tomado uma decisão e agora estava comprometida antes de se convencer a desistir. Preciso dizer uma coisa, ela disse. Tudo bem. Ela respirou fundo. Não quero que você faça o que quer que esteja pensando em fazer por causa da gente. Por mim e pela Beatriz. Ela encontrou os olhos dele. Já vi como esse tipo de coisa funciona. Alguém com dinheiro faz algo que parece generoso, e as pessoas que deveria ajudar se tornam a história. O motivo. E então vocês se devem algo. Fica constrangedor e ela parou, reorganizou. O que quero dizer é, se você vai fazer isso, preciso saber que está fazendo porque é certo. Não porque se sente responsável pelo que aconteceu com minha filha esta noite. O corredor era estreito, iluminado por luz fluorescente, completamente sem glamour. Atrás de Carla, o barulho da cozinha continuava, o final do serviço do evento começando a diminuir. Eduardo a olhou por um momento. É justo você perguntar isso. Não estou perguntando para ser difícil. É que ela pareceu procurar a palavra. Passei muito tempo sendo o motivo pelo qual outras pessoas se sentem bem consigo mesmas. Não quero isso para Beatriz. Não quero que ela cresça como o exemplo de alguém. Ela não vai ser, ele disse. O que faço esta noite não tem nada a ver com parecer generoso. Tem a ver com o fato de que estou prestes a me casar com alguém que acabou de me mostrar algo que não posso ignorar. Ele manteve os olhos nos de Carla. Não estou fazendo isso por você. Estou fazendo porque a alternativa é fingir que não vi o que vi, e não consigo fazer isso. Carla o encarou por um longo momento. Então assentiu uma vez e se afastou. Celeste o encontrou antes que ele pudesse chegar ao tablado pela segunda vez. Ela havia claramente decidido que a estratégia da suavidade não havia funcionado e estava passando para algo mais direto. Você vai jogar fora tudo isso? Ela disse. Não era pergunta. Tudo que construímos, tudo que planejamos, por causa de um comentário numa festa, por causa do que esse comentário me diz. Ele te diz que tive um momento ruim. A voz dela tinha uma ponta agora, a ponta de alguém que havia sido paciente o suficiente. As pessoas têm momentos ruins, Eduardo. Isso não é o mesmo que ser uma pessoa ruim. Você não está com raiva de ter magoado ela. Está com raiva de que eu notei. A mandíbula de Celeste se contraiu. Você está sendo presunçoso, ela disse. Está se transformando no herói de uma história que não precisa ser uma história. Aquela menininha não lembra o que eu disse. Ela tem 3 anos. Ela pode não lembrar das palavras. Ele pensou em Carla atravessando o salão com Beatriz bem presa, absorvendo cada segundo daquele silêncio. Mas Carla vai lembrar. Ele passou por ela em direção ao tablado. Desta vez Celeste não o seguiu. O salão ficou em silêncio de novo quando ele subiu. Os músicos já haviam aprendido e deixaram a música desaparecer antes mesmo que ele alcançasse o microfone. Eduardo ficou parado por um momento, olhando para a sala. Havia feito esse tipo de coisa antes, se dirigido a uma multidão, entregado notícias que mudavam a forma das coisas. Sabia como controlar a voz, o rosto, a postura. Mas aquilo era diferente de uma reunião de conselho ou de um anúncio à imprensa. Eram 180 pessoas que tinham vindo celebrar algo que não ia mais acontecer, e ainda não haviam sido avisadas. Ele foi breve. Disse que aquela noite havia deixado certas coisas claras que ele não havia entendido completamente antes.
Disse que o noivado estava encerrado com efeito imediato, que não haveria mais eventos, e que quaisquer projetos conjuntos com seu nome e o de Celeste precisariam ser reestruturados. Agradeceu os convidados pelo tempo e pediu à equipe do evento que começasse a encerrar a noite. Depois pousou o microfone e caminhou em direção a Celeste. Ela ficou muito imóvel enquanto ele se aproximava, o comportamento praticado de alguém que se recusa a ser pego de surpresa em público, mesmo agora. Ele alcançou a mão esquerda dela e ela o deixou pegá-la. Tirou o anel de noivado do dedo dela com cuidado, sem força, do jeito que se manuseia algo que nunca foi inteiramente seu. Voltou até a mesa da banda e pousou o anel na beira dela. Não jogado, não embolsado, pousado. Ele desceu do tablado. O salão não aplaudiu desta vez. Produziu o silêncio profundo e abrangente de uma plateia que entendia que algo significativo havia acabado de acontecer e ainda estava tentando descobrir o que fazer com isso. Celeste ficou parada perto das janelas, a mão esquerda ao lado do corpo. Não se moveu. Do corredor de serviço, apenas visível pela porta da cozinha deixada entreaberta, Carla observava com Beatriz dormindo em seu ombro. Do lado de fora, o lago mantinha seu gelo e sua luz refletida, indiferente a tudo aquilo. Os últimos convidados foram embora pouco depois das 11. Eduardo ficou no extremo oposto da Sala das Águas, enquanto a equipe do evento trabalhava ao redor dele, dobrando roupas de mesa, recolhendo taças, desmontando a arquitetura cuidadosa de uma noite que havia sido pensada para significar algo bem diferente. As flores ainda estavam em todas as mesas. As velas haviam queimado baixo, mas não se apagado. O quarteto de cordas havia feito as malas rapidamente e silenciosamente do jeito que músicos fazem quando entendem que o ambiente mudou e não a forma graciosa de reconhecê-lo. Geraldo Arden havia saído sem falar com Eduardo de novo. Duas amigas de Celeste haviam tentado, uma com preocupação, outra com a energia mal disfarçada de alguém que planejava contar aquela história em cada jantar pelos próximos 6 meses. E Eduardo havia agradecido a ambas e se afastado. Celeste em pessoa havia ido embora antes que o salão estivesse na metade do esvaziamento. Ele a observou cruzar o salão com o casaco já no corpo, sem olhar para trás, e então ela desapareceu pelas portas principais. E o som do lago voltou. A casa nunca parecera maior do que na hora após todo mundo ir embora. Ele sentou no escritório, que dava para o corredor principal, o pequeno, não o formal, com um copo d'água que não tinha tocado e as luzes baixas. O telefone estava na mesa. Ele havia estado ignorando porque sabia que as mensagens estavam chegando e sabia o que a maioria delas ia dizer. Sua diretora de comunicações, seu advogado, 3 membros do conselho que estavam na sala aquela noite e vão querer saber como caracterizar isso quando as pessoas perguntassem. Então chegou uma mensagem de Celeste. Ele a leu uma vez. Ela havia escrito que ele se arrependeria de ter escolhido sua empregada doméstica em detrimento da mulher que poderia ter ficado ao lado dele em todas as salas que importavam. Que o que ele havia feito aquela noite o seguiria. Que a versão de si mesmo que ele estava protegendo, o menino da classe trabalhadora, o filho de uma lavadeira, era uma história que ele contava em eventos filantrópicos. E ela havia sido gentil o suficiente para não dizer isso antes. Eduardo colocou o telefone, com a tela voltada para baixo na mesa. Ficou sentado com aquela mensagem por muito tempo. Não porque o havia magoado, não havia. Não do jeito que ela tinha pretendido, mas porque clarificava com precisão absoluta tudo o que ele precisava saber. Ela havia estado guardando aquela observação por meses, virando-a, mantendo-a em reserva, esperando um momento em que pudesse ser útil. O fato de que ela finalmente a havia usado lhe disse que, em algum nível, ela havia entendido que o relacionamento já havia acabado. Ela só estava esperando para ver quem o encerraria primeiro. Ele pegou o telefone e encaminhou a mensagem ao advogado com uma única linha, para o registro. Depois apagou a luz do escritório e foi dormir. Carla bateu à porta do escritório às 9 do dia seguinte. Tinha Beatriz com ela. Não havia ninguém para deixá-la, e ela não ia esconder a filha numa sala dos fundos de novo.
Beatriz segurava um coelhinho de pelúcia e usava uma camiseta listrada com jardineira, completamente alheia ao fato de que sua presença na noite anterior havia remanejado alguma coisa. Eduardo abriu a porta e as olhou. "Entrem", ele disse. Carla entrou com cuidado, Beatriz no quadril, claramente preparada para uma versão dessa conversa que já havia ensaiado na cabeça. A versão em que ela seria agradecida pelos anos de serviço e receberia um envelope. Eduardo sentou atrás da mesa e deslizou 2 pastas em direção a ela. Carla as olhou por um momento antes de pousar Beatriz no chão. A menininha imediatamente encontrou o canto da sala, onde uma prateleira baixa guardava alguns objetos de interesse e foi investigar. Carla pegou a primeira pasta. Levou um momento para entender o que estava lendo. O título no topo da primeira página dizia: Contrato de trabalho, gerente de operações Residência Vale, não empregada doméstica. O salário era quase o dobro do que ela ganhava atualmente. As horas estavam definidas, não abertas, não sujeitas a mudanças de última hora por conveniência da casa. Cobertura de saúde completa, férias pagas incluindo provisão para doença de filho. O tipo de contrato que tratava a pessoa que assinava como alguém cujo tempo tem uma forma e um limite. Ela pousou e pegou a segunda pasta. Essa tinha o nome completo de Beatriz no topo. Carla leu o primeiro parágrafo, depois parou, depois leu de novo. "Isso é um fundo educacional completo", ela disse. "Da pré-escola até a universidade." "Sim, isso é." Ela ergueu os olhos. "É uma quantia enorme de dinheiro. É um compromisso." Eduardo disse. "Há uma diferença." Carla olhou de volta para a pasta. Algo passou pelo rosto dela que ela estava trabalhando para manter controlado. "Ontem à noite eu disse que não queria que a gente se tornasse sua história. Lembro." Isso. Ela pousou a segunda pasta ao lado da primeira. "É muito para não se tornar a história de alguém." "Não é uma recompensa pelo que aconteceu ontem à noite", Eduardo disse. "O contrato devia ter parecido assim 2 anos atrás. Devia ter revisado. E não o fiz porque era mais fácil não fazer. Isso é minha responsabilidade." Ele acenou em direção à segunda pasta. "O fundo é diferente. Também não é sobre ontem à noite. É sobre o fato de que Beatriz vai crescer. E quando isso acontecer, não quero que ontem à noite seja a coisa mais significativa que já aconteceu em nome dela." Carla ficou quieta por um longo momento. Do outro lado da sala, Beatriz havia retirado um pequeno globo decorativo da prateleira mais baixa e o girava nas mãos com grande concentração. "Vou aceitar", Carla disse por fim. A voz era firme. "Mas preciso que Beatriz entenda, quando tiver idade suficiente, que não é porque alguém sentiu pena dela, que é porque ela merece a chance." Ela encontrou os olhos dele. "Não porque ela é uma boa história, porque ela é uma pessoa." "Vou dizer isso a ela mesmo", Eduardo disse. "Quando ela puder entender." Carla o encarou por mais um momento, confirmando algo que precisava confirmar. Então pegou as 2 pastas e as segurou contra o peito. "Obrigada", ela disse, simplesmente, sem cerimônia. Do outro lado da sala, Beatriz colocou o globo cuidadosamente de volta na prateleira, exatamente onde o havia encontrado. O anúncio sobre a Fundação Porta Pequena foi divulgado 3 semanas depois, através de um breve comunicado à imprensa. Eduardo havia dissolvido a iniciativa filantrópica conjunta, que havia sido planejada com seu nome e o de Celeste, e redirecionado os fundos comprometidos para a nova estrutura. O foco da fundação era específico: filhos de trabalhadores do setor de serviços, fornecendo bolsas educacionais, cobertura de cuidado infantil de emergência e apoio em crises para famílias navegando pela perda repentina de renda ou capacidade de cuidado. Ele deu uma declaração à imprensa. Uma frase: "Nenhuma criança jamais deveria ser feita a sentir que não pertence a um lugar por causa do que veste." Não explicou a origem, não nomeou ninguém. Não deixou que virasse uma narrativa sobre seu noivado rompido ou sua redenção pessoal. Havia visto muitas fundações se tornarem espelhos para as pessoas que as financiavam, e não tinha nenhum interesse em construir mais uma. O nome vinha de algo que sua mãe havia lhe dito uma vez, quando ele era pequeno e moravam num apartamento de 2 quartos, e ela havia chegado em casa cansada do jeito que vai além do corpo e entra em algo mais fundo.
Ela havia dito que em qualquer prédio há sempre uma porta da frente e uma porta pequena. A maioria das pessoas nunca pensa na porta pequena, mas nada funciona sem ela. Ele nunca esquecera isso. O primeiro centro comunitário abriu numa manhã de quinta-feira no início da primavera, num bairro no norte de São Paulo, onde a Vale Meridian havia concluído uma reforma residencial 2 anos antes. O prédio era modesto, uma loja convertida, clara por dentro, com mesas compridas e uma área de brinquedos separada num canto, e uma pequena cozinha que uma padaria local havia concordado em abastecer 2 vezes por semana. Não havia lustres, nem pisos de mármore, nem quarteto de cordas. Havia cadeiras dobráveis e toalhas de papel, e um volume enorme de barulho porque a sala estava cheia de crianças. Carla chegou com Beatriz, que havia completado 4 anos no mês anterior, aniversário comemorado quietamente com um bolo que Carla tinha assado e um par de sapatos novos que Beatriz havia usado todos os dias desde então. Ela usava um vestido azul hoje, algodão liso, passado. Era limpo, servia direito e Carla havia passado aquele vestido naquela manhã com o mesmo cuidado que trazia para tudo. Beatriz tinha crescido nos meses desde a festa de noite. Estava mais resistente agora, mais certa sobre seus pés, menos propensa a ficar parada por muito tempo em qualquer local. Ela se movia pelo centro comunitário com a confiança de uma criança que havia sido dita ao menos uma vez que pertencia ao lugar onde estava. Eduardo chegou 20 minutos após as portas abrirem. Tinha vindo sem equipe, sem fotógrafo, sem a diretora de comunicações que normalmente gerenciava suas aparições públicas. Cumprimentou o diretor de programas do centro e conversou brevemente com 2 famílias perto da mesa de comida, e então atravessou o salão no ritmo de alguém que estava realmente olhando ao redor, em vez de sendo visto a olhar ao redor. Notou Carla perto da janela conversando com outra mulher cuja filha estava inscrita no programa de bolsas. Atravessou o salão em direção a ela e foi Beatriz quem o viu primeiro. Ela parou o que estava fazendo. Havia estado alinhando copos de papel pequenos na beirada de uma mesa com a seriedade focada de uma cientista, e o olhou. Não com reconhecimento exatamente, com avaliação. O mesmo olhar franco e sem piscar que havia lhe dado na sala de descanso na noite da festa. Então ela disse, no tom prático de uma criança relatando algo óbvio: "Você não riu do meu vestido", e se virou de volta para seus copos de papel. Eduardo ficou onde estava por um momento. Carla havia se virado ao ouvir a voz de Beatriz e o observava, algo quieto e ilegível em sua expressão. Ele não tentou responder a Beatriz. Não havia nada a acrescentar. Ela não havia dito aquilo para fazê-lo se sentir bem. Havia dito porque era verdade e porque era a coisa de que se lembrava, e porque para uma criança de 4 anos, aquilo era tudo que importava. Você riu ou não riu? Você viu uma pessoa ou não viu? O resto eram detalhes. Eduardo olhou ao redor da sala, as toalhas de papel, as crianças, os pais em grupos com aquela postura particular de pessoas que não estavam acostumadas a ser convidadas a nenhum lugar e ainda não tinham total certeza se podiam relaxar. Ele pensou no que havia custado construir aquilo, não em dinheiro, mas na moeda específica de escolher uma coisa em detrimento de outra e estar disposto a viver nas consequências dessa escolha. Não havia perdido tudo naquela noite na Sala das Águas. Havia perdido a versão do futuro que havia sido construída ao redor de uma mulher que classificava as pessoas pelo custo de suas roupas. Aquele futuro havia sido confortável e plausível e quase inteiramente vazio. Aquela sala não era vazia. Ele encontrou uma cadeira dobrável perto da borda da área de brinquedos, puxou-a e sentou. Carla veio ficar por perto e nenhum deles disse nada por um tempo. E a sala continuou seu barulho ao redor deles. E lá fora, pelas janelas, a luz do início da primavera entrava plana e limpa da rua. Beatriz, satisfeita com sua fileira de copos de papel, passou para o que quer que viesse a seguir. Uma criança de 3 anos estendendo meio biscoito. Era esse o momento que mudou tudo, não porque fosse dramático, mas porque era verdadeiro. Ela tinha quase nada e ainda assim ofereceu compartilhar.
As pessoas que têm menos são muitas vezes as que dão com mais generosidade. Se isso te tocou do jeito que nos tocou, inscreve-se e fica por perto. Há mais histórias aqui que valem o seu tempo.